maior museu do mundo, no Museu do Louvre, tem uma tela onde tem um tabuleiro de xadrez e tem um homem de um lado da mesa e uma imagem que representa o diabo do outro lado. O homem está coçando a cabeça, ele está preocupado e o diabo está todo sorridente, como se o diabo já tivesse ganhado aquela partida. E esse quadro está lá há muito, muito tempo. Até que em determinado dia vai uma equipe de xadrez da União Soviética visitar o Museu do Louvre. E aí essa equipe para em frente a esse quadro e toda a equipe sai e o professor, um campeão mundial de xadrez, ficou olhando para aquela tela e de repente o guia falou: por que o senhor está olhando tanto para essa tela? Ele falou assim: não, porque eu estou vendo aqui, o diabo não ganhou essa partida ainda. Aí o curador do museu falou assim: mas como? Eu falei assim: não, eu estou vendo aqui que ainda tem um movimento para que esse homem possa fazer. O rei ainda tem uma casa e se ele se movimentar nessa casa, é xeque-mate para o diabo. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer para você uma verdade bíblica. Na sua vida, eu profetizo, o último movimento é do rei. Eu quero dizer que na sua vida nada está perdido, porque o último movimento da sua vida pertence ao rei. Se alguém disser que você já está derrotado, é mentira. Se alguém disser que você não pode, é mentira. Porque eu profetizo e decreto na sua vida, o último movimento é do rei. E ele ainda vai dar o último movimento na sua vida. Olá Rondônia, olá Porto Velho, muito, muito boa noite. Começa agora pela Rema TV, canal 5.1, o programa Atitude. O programa Atitude vai ao ar todo sábado, a partir das 20 horas. E eu quero lembrar, meus queridos telespectadores, o programa Atitude é o programa mais antigo da Rema TV. O programa Atitude começou em 2019. Já são 6 anos de programa Atitude. E é sempre nesse molde. Eu recebendo um convidado, 2 convidados, 3 convidados. O programa de hoje, para mim, está muito especial. Vocês me conhecem, vocês sabem da minha intimidade com Deus e sabem que a gente é sensível ao Espírito Santo. Então eu só prometo uma coisa para vocês no programa de hoje. Eu vou chorar. E eu espero que a pessoa que está aqui hoje comigo possa também, com o seu testemunho de vida, te sensibilizar e que você possa entender que o rei ainda não fez o último movimento na sua vida. Ele está aqui porque Deus assim permitiu. Ele está aqui porque o rei está fazendo o último movimento na vida dele. Está aqui comigo hoje esse porto-velhense, filho da dona Rita, pai do Pablo, do Vitor e do Pedro. O esposo da Lucilene. Está aqui comigo um homem de Deus. Vou melhorar. Um milagre de Deus. Pastor Felipe Lima. Paz do Senhor, pastor Felipe. Seja muito bem-vindo no programa Atitude. Gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Amém. Pai do Senhor, pastor. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. Jesus está aqui no nosso meio. Amém. É um enorme prazer, né? Uma enorme honra estar aqui juntamente com o pastor nesse convite.
Deus, ele é maravilhoso, né? Eu quero que já desde... Deixa eu agradecer a Tamires. Sim. Tamires que fez a ponte. Pastor Marcos, chama o meu amigo pastor Felipe aí no seu programa. Tamires, obrigado, tá? Ela me ligou e falou, pastor Marcos, chama ele. Fica à vontade, Deus pastor Felipe. abençoe, Tamires. Eu estou grato a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui. Quero deixar um abraço, um beijo para minha esposa, né? Pastora Lucilene, para os meus filhos, Pedro, Vitor e Pablo, né? Quero deixar também um beijo, um abraço para minha mãe, Dona Rita, meu irmão, que mora em Jaru, né? Meu irmão Charles. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Vai muito mais além do que a gente ora, do que a gente pede, pastor. Muito mais. Muito mais. Deus, ele nos surpreende, pastor. As nossas expectativas, né? Ele nos... Tudo aquilo que a gente ora em cima, ele nos surpreende. Ele vai muito mais além do que a nossa expectativa. As coisas de Deus, ela é exagerada, né? A gente é limitado, né? Sim. Pastor Felipe, fala um pouquinho pra gente, pros telespectadores do programa Atitude, sua vida antes dessa cadeira de roda. Onde você foi criado, como é que foi a sua infância, a sua juventude, até você chegar nessa cadeira de roda, porque da cadeira de roda é outra pessoa, podemos dizer isso, Sim. né? Fica à vontade. Então, eu nasci em Porto Velho mesmo, na capital, e minha mãe, quando aos 1 ano e 8 meses de idade, meu pai era garimpeiro, pastor, ele faleceu no garimpo, e a minha mãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A irmã Rita aceitou Jesus e fomos morar no bairro JK1, ali na rua Teotônio Vilela, né? E logo ali na Benedito Inocêncio, pastor, ficava a Igreja Assembleia de Deus, setor 20, né? E a minha mãe foi congregar ali e a gente crescemos ali. Eu, meu irmão, Charles Lima, né? Minha irmã Cíntia já era casada. A mãe era cozinheira, trabalhava ali do lado da rodoviária, num restaurante chamado Beleza Pura. Ela, naquela época, o salário mínimo era R$300. Ela ganhava R$10 a diária. Certo. Isso. Minha mãe, a gente veio numa família muito pobre, muito necessitada, pastor. E Deus, assim... Minha mãe é uma mulher de muita fé, muita oração. Amém. Quantas vezes a gente não tinha o que comer em casa, pastor. Pastor Marcos e eu ver minha mãe dobrar o joelho para orar. E Deus enviar ali a provisão. Quantas vezes a gente abriu o jejum e a mãe dizia, pode entregar o jejum. E eu pensar, para que eu vou entregar o jejum se não tem nem o que comer? Não tem nada para comer. Eu saí para a rua para comer manga, ingá, jambo, né? Fruta assim, na rua, para poder saciar minha fome. Minha mãe trabalhou muito para nos educar. Minha mãe, ela não tem assim as séries, né, da escola, assim, ela não é formada, mas professor senta para aprender com a minha mãe. A sabedoria dela é muito grande. E eu louvo a Deus. Ali a gente foi criado, educado. Nada do que eu fiz depois, pastor, sempre lembrava, minha mãe nunca me ensinou isso. A Bíblia diz para o pai ensinar o filho o caminho que deve andar. E mesmo que depois que tiver grande, ele se lembrará dele. Então eu lembrava, pastor, eu lembrava que a minha mãe nunca havia me ensinado aquelas coisas erradas. Havia promessa de Deus sobre as nossas vidas, Amém. Sobre minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã. Um dia eu lembro que uma irmã, no ciclo de oração, de manhã cedo, disse assim para a mamãe, Deus manda lhe dizer que os seus filhos serão pregoeiros da palavra de Deus. Glória a Deus. A mamãe tomou aquela profecia, aquela promessa de Deus. Eu até disse para o senhor, o Deus que promete, cumpre a promessa. Mamãe tomou aquilo e nunca... Deus prometeu, Deus cumpriu. Com 12 anos, pastor, eu falei, mãe, está demorando a promessa cumprir. Eu vou tentar do meu jeito. Foi com 12 anos que eu comecei a
vender droga, usar droga, amizade errada, entendeu? Ali no JK2. Ali no JK1. No JK1, só que bem na divisa com Tranqueiro Neves. Tá. Eu morava perto de uma rua onde que a rua inteira, assim, pastor, era boca de vender droga. Boca de vender droga. E eles ali, em cima da necessidade, o diabo, ele trabalha, pastor, em cima da nossa necessidade, né? Hernandes Dias Lopes diz isso, que o diabo mora na porta da tua necessidade, viu? Então, eu passei muita fome, passei muita necessidade, e eles começaram a chegar em mim, vem, fica aqui, segura aqui isso aqui, e toma esse dinheiro aqui, vai lá comprar pão, vai comprar isso, em cima ali da minha necessidade, né, foi me cativando, me ganhando. Quando eu fui ver, eu estava já mergulhado naquilo. Meu irmão, de todas as formas, eu amo muito meu irmão Charles, de todas as formas tentou me tirar disso. Todas as formas. Charles é mais velho que você? Isso, mais velho, uns 6 anos mais velho. A gente brigou muito na infância, né? Claro. E meu irmão, ele é um exemplo para mim, assim, que mesmo com tudo isso, ele nunca pendeu para o lado errado, pastor. Ele nunca se envolveu no mundo do crime. Nunca com nada, entendeu? Naquela época de gangue, ele quiseram ali envolver ele, mas aliciar ele. Ele continuou firme com Deus. Casou na igreja com a minha cunhada, Silvia, né? Quero deixar um abraço para ela. Casou na igreja, os seus filhos são um milagre de Deus, né? Sua esposa não poderia ter filhos, eles oraram e Deus concedeu um milagre. Então, ele é um milagre. Tudo aquilo que eu desobedeci à mamãe e aconteceu comigo de ruim, tudo que ele obedeceu à mamãe aconteceu com ele de bom, pastor. Hoje ele é oficial tenente do Corpo de Bombeiro. Então, tudo aquilo que eu não quis dar ouvido para a mamãe, os conselhos da mamãe, eu dizia, não tem nada a ver. Mamãe dizia, tem a ver sim, tem a ver sim. Se afasta, dizia, não, mamãe, tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente quer ouvir muito os de fora, né? E aí, Deus usando a minha mãe ali, mesmo assim, mamãe orou muito pela minha vida. Eu lembro que eu fui preso de menor, fiquei uma semana, fui embora. Com 16 anos eu conheci a minha esposa, que é hoje a minha esposa, né, a pastora Lucilene. 16 anos, e daí em diante fomos morar junto. Com 18 anos, pastor, eu fui preso. Aí você já era de maior. Já. Aí fui preso, saí, fiquei 1 mês na rua e já fui preso de novo, com muitos crimes, pastor. Muitos crimes mesmo. Fui preso com homicídio, fui preso com assalto, fui preso com tráfico de droga. Fui preso em Ariquemes, em Buriti. E de lá fui transferido para Ariquemes, e de Ariquemes eu vim para a capital, o Sul Branco. Cheguei no Sul Branco em 2010. Nesse decorrer, ali ainda fiquei 1 ano pelo interior, nas cadeias de lá. Quando eu cheguei aqui, eu dei uma aquietada. Falei, não vou... Presídio grande, muita gente. E, tipo assim, eu não... né? Quem não é visto não é lembrado, eu vou ficar quietinho até... E fiquei. Quando foi em 2012, eu fui transferido para o Supanda. No ano de 2013, chama batizar. Eu acabei se batizando na facção do PCC. Eu me lembro que o PCC tinha acabado de chegar no estádio de Rondônia, e eu fui o 20º integrante a ser batizado aqui. Só que naquilo, um vai sendo excluído, o outro vai sendo excluído, e foi indo. Eu acabei me tornando o 3º. Na linha de comando do PCC. Na linha de frente ali da facção, né? Não me envolvia no começo muito. O número 1 e o número 2, e era 5 ali que era o linha de frente. Eles sempre estavam ali, e eu, que era o número 3, eu dizia, não, eu quero, chama progresso, eu quero um progresso de ir embora, de fugir.
Em 2011, no Sul Branco, na visita, a minha esposa disse assim para mim: amor, Deus manda eu te dizer. Ela já tinha aceitado a Jesus. Ela aceitou Jesus em 2010. Minha mãe ganhou ela para Jesus. Um milagre também, minha esposa ali, uma conversão, sabe, divina, milagrosa. Amém. Ela aceitou Jesus, pastor. E quando foi em 2011, no Urso Branco, na visita, ela disse assim para mim: homem, Deus manda eu te dizer, Deus só quer uma decisão que surja do teu coração. O dia em que tu tomar uma decisão de coração, ela disse assim, com essas palavras: você vai sair daqui pela porta da frente. Pastor, eu chamei minha esposa de besta. Eu falei: tu é besta, é? Tá vendo o tanto de cadeia que eu tenho? Eu só saio daqui se for pulando o muro ou se for passando por baixo, fugindo. Ela disse: eu não sei. Eu só estou falando aqui o que Deus mandou te dizer. E virou para um preso que era o mais queimado do presídio. Na época, o Gilson, hoje ele mudou de vida também. Estou lutando para ganhar ele para Jesus, mas ele já é outra pessoa, graças a Deus. Trabalha com sua família e tudo. Que Deus abençoe. Naquela época ele era tido como a pessoa assim, sabe, de liderança de dentro do presídio também. Ela apontou para ele e disse: Deus manda te dizer, Gilson, tu vai embora. Esses dias ainda tu vai embora. Ó. Aí eu ri, eu falei: não, agora a mulher ficou doida. Se o cara mais queimado do presídio... O cara era pior que você. Era. Tinha mais cadeia para cumprir? Não é que tinha, mas tipo assim, mais queimado, mesmo assim a justiça fica segurando ali. Entendi. Para ver qual a intenção da pessoa, entendeu? Entendi. Aí teve algo ali no presídio que era para remir as folhas, né, de cada preso. Quando eu cheguei lá, era mais cadeia me esperando. E quando ele vem de lá para cá, ele vem rindo e dizendo: ei, vou embora. Eu falei: não acredito. Lembrei na hora das palavras que Deus usou ela. Uau! E aí eu lembrei na hora. O Espírito Santo, acho que ali já me deu uma guilhoada. Tem para você também, né? Só basta você querer. Mas eu não queria. E eu cheguei na cela, falei para minha esposa disse: não disse para você? E ele foi embora. Quando ele foi embora, eu fiquei muito triste ali, mas continuei, não quis. Quando foi no ano de 2013, no Panda, já eu me batizei na facção, aí que foi pior. Eu tentei fugir do presídio várias vezes, né? Apanhei, tomei tiro de borracha e tudo. Sei que até quebraram meu braço, minha cabeça e me mandaram de volta para o Urso Branco. Quando eu chego no Urso Branco, eu ainda tentei ali mais uma fuga, não consegui. O que acontece, pastor? Acontece que Deus muitas das vezes permite as coisas acontecer conosco, que é para ver se nós, né? É uma maneira de Deus nos trazer para Ele. Claro. Eu conheci um homem no Urso Branco, o seu Célio. Ele é diretor-geral da Polícia Penal do estado de Rondônia, hoje, né? Mas antes não, antes ele era diretor do Urso Branco. E ele era amigo do meu irmão, não sabia. Muitas das vezes meu irmão dizia assim: dá uma ajuda pro meu irmão, e ele dizia: não tem como eu ajudar, Charles, alguém que não quer ser ajudado. O teu irmão não quer ser ajudado, ele é um dos líderes de facção, da facção do PC. Meu irmão não acreditava, falava: não, Célio, calma, meu irmão, ele é tão tranquilo. Não se engane. O seu irmão é um dos líderes. O seu irmão que manda, seu irmão que tem que passar pelo ouvido dele, não se engane. Ele é um dos juízes da cadeia. Quando foi no ano de 2015 para 2016, o número 1 e o número 2 foi para o federal. E eu ali fiquei por um tempo sendo número 1. Começou essa guerra de facção que é hoje, entre Comando Vermelho e PCC, e se matando. Eu estava lá naquela época. Eu que entrei na linha de frente para dizer que nós ia guerrear mesmo, que eu não ia baixar a cabeça.
A facção do Comando Vermelho era um pouco maior, mas eu disse, não, mas eu estou aqui preparado para morrer. Eu era tão atribulado, tão endemoniado, e nisso que foi gerando, pastor, eu não acreditava mais em Deus, eu acabei pendendo para o lado do ateísmo. Claro. Eu dizia, não, Deus não existe. Toda hora era tiro de borracha, era sem visita de castigo, sem as coisas. Sempre tinha um desenrolo lá dentro. Sempre. Então, e decisão sua. Isso, pelos meus erros. Claro. E eu dizia, Deus não existe. Se Deus existir, Ele é o culpado por eu estar nessa situação. O que acontece? Que o diabo me cegou tanto ao ponto de eu desacreditar da existência de Deus. Foi aí que eu cheguei no fundo do poço, pastor. Eu xingava a Deus. Eu rasgava a Bíblia. Eu não gostava de crente. Não deixava nem acontecer os cultos lá dentro. Não. Quantas vezes eu fumei droga na folha da Bíblia. Tabaco, cigarro na folha da Bíblia. Para ninguém me pedir. Alguém ia me pedir, eita, na folha da Bíblia, não quero não. Eu dizia, já que era para esse motivo mesmo, para ninguém pedir. Pastor, eu cheguei mesmo numa situação deplorável de não crer. Só que não era só eu ali. Tinha uns antigos que também tinha um respeito dentro da facção e que eu gostava ali deles também. Tinha um convívio. Então eles diziam assim, vamos fazer um culto. Eles diziam, vamos fazer um culto. E por respeito a eles, eu deixava o culto acontecer. Eu me lembro que uma vez, quando nós foi transferido para o 600, não, perdão, para o 470, nós inauguramos o presídio 470. Pastor, ali Deus já começou a falar comigo. Pelas orações, eu acredito assim, pelas orações da minha mãe, as orações da minha esposa e de muitas pessoas que estavam aqui fora. Eu me lembro que um dia nós estávamos num pavilhão, eles mudaram nós para um pavilhão, se eu não me engano, o pavilhão A. Escuta isso, pastor, no pavilhão A. Eu me lembro que eu era um dos linhas de frente ali, né? Aí me chamaram na quadra e disseram, não, é que tem um crime popular que quer falar algo. Crime popular é alguém que não é de facção. Ele é um crime popular, mas ele fecha com nós, disseram assim, né? Então eu, tá bom. Vou ouvi-lo. Depois que tu terminar, aí tu der a oportunidade para ele falar algo. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Fiz a reunião ali no janelão, com os outros, no pavilhão com os outros presos, né, o pavilhão inteiro, e fiz a reunião. E depois que eu fiz a reunião, eu falei, rapaziada, tem aqui um crime popular que fecha com nós, que quer dar uma palavra. Então eu peço aí os irmãos que façam silêncio e vamos ouvir o que ele tem para dizer. Todo mundo, beleza, chileno. E fizeram aquele silêncio. Eu desci, ele era da cela do lado, ele subiu. Nunca mais eu vi esse rapaz. Eu ouvi ele subindo assim na parede, papá. E ele começou assim, pastor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Eu me arrepiei todo, pastor. Eu não sabia mais o que era aquilo. Muito tempo longe da presença. E eu ouvindo, e aqueles meninos falando, chileno, e isso, que eles tinham anotado, eu ia falando, eles iam anotando aqui, e eu não conseguia responder, chileno, fala, e ele, nunca houve noite louvando que pudesse impedir. Eu nunca tinha ouvido aquilo. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. A voz da verdade. Quando passou para a segunda parte, o pavilhão inteiro, tinha uns 400 homens no pavilhão, eles começaram a cantar junto, aí que eu fui ver que era uma música, e todo mundo conhecia, menos eu, pastor. Uau. Haverá um milagre dentro de... Literalmente, o chão, tudo tremia. Vibrava nos pés, era. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida.
esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. E eles falando comigo, eu não consegui. Eu falei, calma aí, vou no banheiro. E corri pro banheiro, pastor. E fechei o quieto do banheiro. E fiquei escondido no banheiro. E a lágrima escorreu. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu dizia, eu estou chorando? O que eles vão pensar me vendo chorando? Eu pensava, eu tinha que mostrar aquela aparência de que eu sou mal, de que eu não choro, de que eu não tenho um sentimento dentro de mim. É um homem duro. Pastor, ali foi a primeira vez que eu tive um encontro ali, uma experiência sobrenatural com a presença de Deus. Tudo tremia. Eu enxuguei os olhos, saí para fora, quem não quer nada, desconfiado. Tudo bem, Chilene? Foi tudo. Aí eles pularam de novo, isso aqui faz isso aqui guarda. E deitei. Naquela noite, eu ouvi literalmente Deus falando comigo, pastor. Deitado na jega. Ele disse, levanta e vai orar. E eu disse, orar? Eu nem sei orar. Como assim orar? Ele disse, levanta, dobra o joelho. E eu levantei, pastor. E eu olhei para ver se tinha alguém acordado e não tinha ninguém. Como não tinha ninguém acordado, eu dobrei o joelho, assim na jega, e fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, Deus falou para mim assim, ó, eu vou fazer uma obra na tua vida. Eu vou te tirar deste lugar. Eu te escolhi para ser um instrumento nas minhas mãos. Eu me assustei, pastor. As lágrimas já desceu de novo. Eu enxuguei sem graça e já deitei, fingi que nada aconteceu. No outro dia, pastor, o chefe de segurança veio com um papel chamado bereu e disse, achamos esse bereu atrás do pavilhão que era do Comando Vermelho. E disse, aqui está dizendo que tu vai pular na polícia para matar. Pula no meu plantão que eu quero te matar, ele disse. Pega as tuas coisas, arruma que tu vai para a vivência de segurança máxima. Ele me levou. Segura aí. Tá. Nós vamos continuar, nós vamos para um breve intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com esse testemunho maravilhoso do nosso querido pastor Felipe Lima. Intervalinho, já já a gente volta com o programa Atitude. Comece hoje seu negócio de sucesso sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Educação, pra gente, é a determinação em fazer mais e melhor. A tranquilidade dos pais quando o dia começa, a autoconfiança de cada aluno quando o ano termina. Bilíngue com dupla certificação, princípios com cosmovisão bíblica, empreendedorismo, pensamento computacional, projetos literários e solidários. Mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. De volta com o programa Atitude desse sábado, tá pra lá de especial, tá lindo, tá emocionante. Vou parar de falar porque eu quero ouvir ele. Pastor Felipe Lima, no programa Atitude. Pastor Felipe, você é levado para a segurança máxima, depois de ter tido 2 experiências com Deus. Isso. Uma no banheiro e outra... Jega é cama, tá? Isso. Jega é cama. Fica à vontade. E aí, pastor, eu chego na vivência de segurança máxima. Quando eu chego na vivência de segurança máxima, eles me colocam numa cela junto com um rapaz que mataram ele um tempo desse, Gazinho. Ele ficou por ali, aprontou e eles tiraram ele de lá junto comigo, disseram, esse aqui tem que ficar só. E aí eles queriam me colocar só. Nisso que eu fiquei só,
eu tive uma terceira experiência, pastor, com a presença de Deus. Eu estava lavando meu uniforme para ir para visita, né? Lavando meu uniforme para ir para visita, e estou lavando ali, e ensaboando, esfregando, e de repente eu senti uma dor tão grande assim no meu peito, ao ponto que parecia que eu ia infartar. E eu fiquei ali e fui me abaixando tanto aquela dor, pastor, que eu fiquei de joelho no chão, com a cara no chão. Chama praia, que é aquele pedaço ali do meio onde todo mundo anda, com a cara no chão ali. Eu chorei tanto ali, que quando eu levantei, pastor, tinha uma poça da minha lágrima ali. Mas eu levantei leve. Quando eu levanto daquele chão, eu disse, o que está acontecendo comigo? E aí, tinha um rapaz que ele está para o federal hoje, chamado Nenzin, né? Ele era 10 celas assim, 10 de frente uma com a outra. Quando ele me viu, ele viu que eu estava com o olho vermelho, que eu estava chorando, e eu virei o rosto e ele, chileno, vem cá, chileno, calma aí, estou fazendo um negócio aqui, já eu vou aí. Quando o meu olho melhorou, fui lá, fala, Nenzin. Aí ele falou, tá tudo bem, chileno? Eu disse, não, tá tudo bem, quis. Ele falou assim, quando foi no banho de sol, ele falou o número 1 e o número 2 tinha voltado federal. Ele falou, o chileno não está bem. A gente tem que conversar com ele. Está acontecendo alguma coisa com o chileno. Eu vi ele chorando dentro da cela. Eu estou de frente, eu sei o que eu estou falando. Eu sei quando alguém está chorando. Aí eles riram, eles falaram, tu tá ficando doido, rapaz. O chileno chorando. O chileno não ama nem ele mesmo. Vai estar chorando do quê? O chileno vai estar chorando? Vai por mim. Eu vi o chileno chorando. Aí mesmo assim, o que morreu, Marcos Roberto Maia, ele disse assim, chileno, tá tudo bem contigo? Eu falei, lógico, tá tudo bem comigo. Não, que o nosso irmão Inizê falou assim, que tu tava chorando. Eu falei, o Inizê falou isso? Eu falei, Inizê, tu falou isso? Ele falou, eu vi, chileno, não adianta. Eu falei, não, Inizê, você tá ficando doido. E cortei o assunto. Foi a minha terceira experiência ali com Deus. Tudo bem. Estamos se preparando para fugir. Chegou uma serra ali. Estamos se preparando para fugir. Eu me lembro que a minha esposa foi na visita das crianças e eu falei para ela, se prepara lá fora, porque eu estou chegando lá. Ela disse, homem, pelo amor de Deus, não adianta, se eu falar para tu que não, é a mesma coisa que nada. Eu falei, ainda bem que você já sabe. Ela disse assim, pastor. Ela disse que sentiu no coração dela dizer, manda ele ir. Nem por primeiro e nem por último. E no meio. Ela disse assim, não vai nem por primeiro e nem por último. E eu disse, como que eu não vou por primeiro se eu sou linha de frente? Que conversa é essa? Só que aquilo ficou latejando dentro de mim. E ela não falou mais nada. E eu beijei meu filho, ele era pequenininho na época, e ele foi embora. Quando nós entrou, chegou o dia de ir, estava tudo cerrado, aquelas palavras dela pulsando dentro de mim, latejando ali, gritando, eu vai na frente. E eles foram. E eu fui por último. Aí a gente corre pelo trás do pavilhão do Comando Vermelho, sobe as telas, que era 3, subimos as telas, quando nós já está correndo pelo lado de fora, o guariteiro acorda, se levanta e começa a atirar. Isso de noite? Não, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, que estava amanhecendo o dia, o céu azul, já ficando meio que azulado, meio, né? Tá. Pastor, quando nós estamos correndo, ele começa a atirar. Ele acerta os 5. O Marcos Roberto Maia, ele era o número 2 do PCC. Ele está na minha frente correndo, eu vendo ele, e quando ele está correndo na minha frente, ele olha para o guariteiro, quando ele olha, ele leva um tiro na cabeça, que eu vejo a bala varar, pastor,
na nuca, assim. E nisso, ele está correndo em pé, vivo, já cai no chão morto, pastor. Já era. Não sabe, não deu tempo de nada. Buf, já. Não deu tempo de nada. Pastor, ali no chão, ele ficou, eu passei por ele. Quando foi mais na frente, eu fui alvejado nas costas, na altura da pá aqui. Só que a bala bateu na pá e desviou e cortou aqui na altura da T1. Só a medula. Tem a coluna vertebral. Certo. Não quebrou. E tem a medula, que é só aquela liguinha que manda em tudo, que passa por dentro. Só rompeu a medula. Tocou nela. Tocou, acabou. Eu já caí no chão não sentindo mais nada. A bala ainda está, até hoje, alojada aí. Eu já caí no chão não sentindo mais nada. Quando eu caí, eu tentei levantar, não consegui. Eu tentei levantar de novo, não consegui. Quando foi que das 2 vezes que eu tentei não consegui, eu levantei meu rosto e olhei para frente, é como se descesse, como se escorresse, como se derretesse uma cera dos meus olhos e eu voltasse a enxergar novamente, pastor. Você estava de barriga pro chão. Pro chão. Você só ergueu a... Só. Quando eu fiz isso, é como se derreteu ali e eu voltei a enxergar. E no que eu voltei a enxergar, pastor, eu já não vi mais chão. É como se dali para lá fosse um abismo, um buraco. E quando eu olhei para a minha direita, pastor, eu vi vários demônios. Isso aqui eu estou falando, eu não ouvi, não me disseram, eu vi vários demônios correndo de um lado. Você tem uma visão do mundo espiritual. Isso. Eu tive uma visão do mundo espiritual. Aí você vê esses demônios correndo. Em forma de cachorro, eles corriam tão rápido, mesmo na velocidade que eles corriam absurda, eu conseguia ver detalhes deles. As presas, os olhos, o pelo assim, meio que sujo. E eles corriam, as garras, assim, é como se eles enfincassem a garra na terra, pastor. E para dar mais impulso de correr. De um lado para o outro, eu vi um varão em pé, de branco, de braços abertos, pastor. Eu via quando ele fazia assim, e não deixava nenhum deles passar. Dentro de mim, eu tive o entendimento de que ali eu não estava tendo um livramento. Eu entendi que Deus estava me dando uma última chance, pastor. Naquele chão baleado, eu gritei: Deus, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E eu senti quando que uma voz, em uma forma assim tão forte, parecia uma espada, bateu no meu peito, desceu e bateu no meu peito. E penetrou o meu peito. Eu pensei, vai varar nas costas. Mas não, é como se não tinha costas. Foi penetrando, 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 e quando chegou no mais profundo ali dentro de mim, aquela voz disse dentro de mim: eu te perdoo, mas eu pensei, eu vou morrer aqui no chão. Acabou. Mas pelo menos eu estou perdoado. Amém. Pelo menos eu estou salvo. Pastor, ali naquele chão baleado, aquela voz eu ouvi. Eu entendi, Deus me perdoou. Chegou o GAP, levanta e vai para a viatura. Eu disse, Senhor, não sinto mais os meus pés. Ele disse, levanta e vai para a viatura. Eu disse, Senhor, não sinto mais meus pés. Eu vi na sombra, quando ele colocou a arma para o lado aqui, né, naquele coldre, e me pegou pelas pernas e me arrastou para dentro da lama. E se cumpriu aquele salmo, aquele versículo que o salmista diz, o Senhor me castigara grandemente, mas não me entregou à morte. Eles me bateram muito, pastor. Eles me afogaram, eles quebraram uma costela minha, eles quebraram o meu pé esquerdo. Esse meu pé esquerdo dá trabalho até hoje. Mas você não sentia nada, né? Você sentia? Não sentia nada. E só ouvindo, teco quebrou aqui minha costela, quebraram, foram me batendo, sem sentir nada.
Quando eles viram que eu não sentia nada pela sombra, eu vi que um olhou para o outro e balançou a cabeça assim, que eu não sentia mais nada mesmo. E parou. Chegou a ambulância. A ambulância chegou, me colocou. Vou testificar quem era o pior. E os outros presos tinham sido baleados na perna e disse: ele é o pior, senhor, pode levar ele. E ele: não, mas eu tenho que averiguar. E eles falaram: senhor, nós estamos falando, ele é o pior, pode levar logo ele. O pior no seu estado de saúde, Isso. você era o mais... Isso. Eles me colocou ali, me enrolou com aquela manta térmica, né? E me amarrou e me levou. Quando eu já cheguei no hospital, eu já cheguei tremendo de frio. Mas eu cheguei crente, pastor, no João Paulo, dando glória a Deus e aleluia. Eu lembro que eu fui melhorando, fui de novo, novamente para a enfermaria, aonde ficavam os agentes penitenciários, e lá eu tive uma infecção generalizada. Entrou fezes para o meu pulmão, eu vomitava fezes. No outro dia, né, a Cleo, uma técnica de enfermagem, chamou o Tiago, um médico, está lá até hoje, e me pegou e me levou e me deu anestesia. E quando eu estava aqui apagando da anestesia, eu vi que ele furou aqui. E pronto. E eu achei que, nas minhas contas, eu tinha dormido e acordado no outro dia na UTI. Só que a minha esposa, já depois em casa, disse: não, amor, tu ficou 11 dias morto. Em coma. Tu só respirava por causa do aparelho. Pastor, naqueles 11 dias eu tive um sonho. Eu tive uma visão. Eu via um lago podre, carcaça de galinha, de cachorro, de ser humano, e eu via ali, naquele lago, uma mão. Essa mão estava segurando uma vara de pescar e puxava. E vinha uma daquelas carcaças podres, que colocava numa grama verde. Naquela grama verde, aquela mão ia limpando e consertando as pernas, limpando e consertando os braços. Quando terminava de limpar, que eu olhava, era eu naquele chão. E a mesma voz que eu ouvi no chão baleado, eu ouvi agora, dizendo assim: filho meu, foi preciso eu fazer isso contigo, porque da maneira que tu estava, não havia como o meu espírito habitar em ti. Pastor, Deus me matou e me ressuscitou uma nova criatura em Cristo Jesus. Desde aí em diante, eu comecei a ter sobrenatural com Deus. Como que eu sentisse que uma pessoa deitava comigo na mesma maca, no mesmo leito, e falava no meu ouvido. Sabe quando você coloca a sua mão perto da sua boca, que você... Sente o bafo, o vapor. O vapor. Eu sentia o bocejar, o vapor, o bafo daquela pessoa ali, falando no meu ouvido. Literalmente tinha alguém deitado do meu lado. O que ela falava? E ela dizia assim, ó: não temas. Uau! Eu sou contigo. E me mostrou várias visões. Eu olhando para o teto, em vários lugares pregando a palavra de Deus, sentado numa cadeira de roda, uma Bíblia aberta em cima das minhas pernas, um microfone na mão, só mudava o cenário atrás, a cor da roupa. O cenário atrás, a cor da roupa. O cenário Você atrás... teve várias visões dessa. E é como se eu entendesse que eu ia em vários lugares pregar, pastor. E eu disse para aquela pessoa: não tem como. Eu nunca li a Bíblia na minha vida. Aquela voz dizia: não temas, eu sou contigo. E eu dizia: não tem como. Eu tenho muita cadeia, como é que eu vou sair daqui para pregar? E a voz dizia: não temas, eu sou contigo. Por último, eu lembro que eu disse assim: pastor, não tem como. Eu tenho que tampar aqui para poder sair a voz, para poder falar. E a voz dizia: não temas, eu sou contigo. Pastor, cumpriu aquela promessa. Que o Espírito Santo, hoje eu entendo, era ele deitado comigo ali. Amém. Cumpriu tudo que ele falou comigo ali naquele lugar. Pastor Felipe, o senhor
Você volta do João Paulo, volta pro presídio. Tive alta, volto pro presídio. Seu pai, chefe de segurança, disse: por que você está animado? Você vai voltar pro presídio. Você sabe que você tem muita cadeia. E eu disse assim: amém. Eu estava ansioso para falar para todos que eu tinha aceitado Jesus. Para todos, não importasse a facção que fosse. Eu queria falar de Jesus, eu queria falar o que eu vi naquele chão. Quando eu voltei, quem me leva é o corpo de bombeiro na ambulância. Quando eu chego lá, eles começam a bater as grades e dizendo: o chileno chegou, o chileno chegou. E nisso que eles estão batendo e gritando: o chileno chegou, o chileno chegou. O bombeiro disse: você é bem quisto aqui, né? Eu nem sabia o que significava. Eu disse: o que significa isso? Ele disse: você é bem querido aqui, né? Eu falei: ah, entendi. O Cela Livre disse: é porque ele era dessa facção, um dos líderes, um dos linhas de frente. O bombeiro deu uma gelada, disse: sério? Sério. Quando eu chego, eu oro antes, eu falo: Senhor, eu vi o teu anjo na frente. Na minha frente. Quando eu chego, o Cela Livre, o Max era Cela Livre, ele diz assim para o chefe de segurança, era o seu Jesus: seu Jesus, o senhor deixa a gente levar ele para a cela com nós? Lá o Cela Livre tem a água que é na direta, a gente vai cuidar dele. Ele não conseguia olhar para mim de cabeça baixa, ele não conseguia me encarar. Ele disse: meu filho, leva ele, você vai estar fazendo um favor para mim. Olha como é que esse homem está, eu estou com medo de ele morrer aí. Eles pegaram, me passaram da maca, da maca dos bombeiros, da ambulância, para a maca do presídio e me levaram. Certo. E quando eu cheguei lá, pastor, eles começaram a gritar o meu vulgo que eu tinha antes. E eu disse para um, né? Eu falei: tem como subir aqui na grade e responder eles para mim? E ele disse: sim, sim. E eles subiram. E aí eles me cumprimentando e tudo. E eles falaram: ei, ele tá mandando eu falar algo aqui. Aí eles fizeram um silêncio. E eu tampei aqui, que aqui ainda estava aberto. E disse: diga para eles que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma. Uau! E ele gritou: vou responder do jeito que ele está mandando aqui. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma. Diga para eles que eu amo todos eles e que Jesus também ama eles. Isso é a facção rival ao qual eu era Todo mundo decretado ouvindo também. Quando ele fala, ele disse assim: eu amo todos vocês e Jesus também ama todos vocês. Ficou um silêncio. E o número 1 disse assim, ele disse: amém. Fala para ele que não respeita a decisão dele. Naquele momento, eu já não sou mais daquela facção. Você não tem mais a proteção dele. Não temos mais a proteção dele. E esses aqui têm total liberdade de me matar e não fazer acontecer o que nada. quiser. É. Só que eu tinha tido um encontro tão poderoso com Jesus que eu estava disposto a morrer. Mas eu não queria mais me apertar de Jesus, pastor. E ali, eu fiquei 24 dias e foi quando eu vim para casa. 15 dias depois, eu fui para a casa da minha mãe. E 15 dias depois, eu já estava pregando, contando meu testemunho, lá onde a minha mãe mora. Minha mãe mora no Porto Belo 2. E lá eu já estava contando testemunho do que Deus já havia feito. E de lá para cá tem 8 anos. 8 anos. 8 anos. Você congrega onde? Eu sou pastor-presidente de uma igreja por nome Igreja Pentecostal Alcançados para Alcançar. Nós pregamos a palavra em lugares assim de muito difícil acesso, dominado por facção, né? Onde é boca de fumo, onde é dominado por facção. Isso aqui é saqueador do inferno. Esse aqui é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu sou pastor evangelista. A gente vai buscar aquelas vidas que o diabo já tem como dele. O diabo já tem certeza que aquilo ali é dele. Aí Deus envia uns malucos, posso me chamar assim, que nem a mim. Nós somos malucos por vidas. Por que eu faço trabalho de rua? Porque o diabo já tem aqueles moradores de rua como dele. Aí Deus nos unge e nós somos saqueadores do inferno. A gente vai lá buscar e trazer a vida.
Da mesma forma, esse homem não foi alcançado por pastor. Não, esse homem foi alcançado pelo próprio Deus. Jesus esteve lá para alcançar ele. Como é que ele vai fazer outra coisa a não ser alcançar vidas? É isso, pastor Felipe? É isso que Deus disse para mim. Tu vai abrir um ministério e tu vai colocar o nome Alcançados para Alcançar. Porque tu foi alcançado e não vai ficar de braço cruzado. Amém. Vai alcançar outros. Aonde fica o ministério? Fica na Rua Tainá, número 8282, no bairro Teixeirão. Nós estamos em construção, não está havendo culto lá, mas quem quiser ir lá, desde já até peço ajuda. Quem quiser nos ajudar, né? Claro. Quem quiser nos ajudar. E a congregação do Cristal da Calama fica na Rua Azurita, número 11.549, no bairro Cristal da Calama. Quem quiser te seguir no Instagram, você tem Instagram? Tenho. Felipe Lima. Felipe Lima. 2963. Felipe 2963. Isso. Felipe Lima, 2963. Isso. Pastor Felipe, muito, muito obrigado. Eu quero ter a liberdade de, primeiro, me tornar seu amigo, seu irmão em Cristo. Vou colocar você na minha linha de distribuição. Todo dia você vai receber um bom dia meu, todo dia. E eu vou te chamar de volta. Eu quero saber a sua vida hoje, tá? Amém. Vou te chamar para uma outra oportunidade. Sim. Suas considerações finais, por favor, meu irmão. Eu quero aqui deixar uma palavra da parte de Deus. Bem breve, 1 minuto. Você que está pensando em desistir do seu filho, do seu marido, por conta da droga, do vício, eu quero dizer uma palavra profética. Seu filho não vai ser um salve do PCC. Seu filho não será um salve do Comando Vermelho. Não desista do seu familiar. Continue orando por ele. Continue crendo. Existe um Deus no céu que pode mudar a vida dele, que pode mudar a vida da tua família. Você e sua casa servir ao Senhor. Antes do ano de 2025 encerrar, você e sua casa na presença de Deus. Então não desista, creia, porque Deus está ouvindo, contemplando a tua oração e Ele vai responder. Amém? Amém. Muito obrigado mais uma vez, Amém. pastor Felipe. Amém. Paz do Senhor. Paz. Gente, foi o programa Atitude de hoje. Eu adoro fazer esse tipo de programa, mostrar o quanto Deus age e o que Deus faz na vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Ótimo sábado e ótimo domingo para você e para sua família. Paz, Deus abençoe.